Galerinha, o vídeo de hoje será para você que está iniciando na mecânica automotiva e voltado mais aí para a parte de injeção eletrônica, de combustível, né? Então nós vamos falar do circuito aberto, circuito fechado. Muitos entendem que o circuito aberto é quando a corrente elétrica está passando. Será que é isso? Vamos falar de curto-circuito e quando você detecta com o scanner o código de falha, por exemplo, MAP tensão alta, ou, por exemplo, sensor de posição da borboleta, curto-circuito ao positivo. O que isso tudo tem a ver, hein? Bora lá? Então, lenha no vídeo! Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, no assunto de hoje, vamos tentar desmistificar essas coisinhas que a gente encontra, né? Esses palavreados no dia a dia e muita gente se confunde, né? Bom, para a gente entender o que é um circuito aberto, um circuito fechado, para a gente poder chegar lá no código de falha, primeiramente você tem que se inscrever no canal, tá? Tem muita gente que me segue e fala, né, alguns comentários: Horácio, vejo seus vídeos há mais de 10 anos e não sei o quê. Sabe que faz tudo isso já? 10 anos? 2013. 2013? Não. Então, então não é há mais de 10 anos. Mas enfim, mas a pessoa não é inscrita no canal. Custa clicar nesse botãozinho que está escrito ali, ó, inscreva-se, né? Então, para acompanhar o canal do Horácio, e clicar no sininho, né? Para avisar quando a gente tem alguma matéria nova. Bom, então vamos lá. Para a gente entender o circuito, a palavra circuito vem de círculo, né? Por exemplo, se eu pegar um circuito, um círculo, ele tem um começo, tá? Faz ali uma volta e volta para o lugar. Então eu tenho um círculo, um circuito, né? Se a gente pensar bem, por exemplo, carros de corrida, pista de corrida, a gente chama de circuito. Por exemplo, circuito de Imola, circuito de Mônaco, circuito de Interlagos. Nada mais é do que você tem uma linha de partida, né? E você então vem com o carrinho, faz a curvinha para lá, para cá, e vem para a linha de chegada. Então veja que é um circuito. No caso do circuito, ele não precisa ser exatamente como um círculo, mas ele precisa dar voltas, né? Seja para onde for, e retornar para o lugar de onde ele partiu. E isso acontece com a corrente elétrica. Por exemplo, eu tenho aqui uma fonte, e essa fonte ela pode ser de corrente contínua, de corrente alternada. Então, a corrente elétrica ela vai partir daqui, vai lá acender, por exemplo, uma lampadinha, né, e retorna aqui. Ou seja, eu tenho um circuito elétrico. E esse circuito elétrico, né, a corrente percorrendo ali, fazendo o trabalho dela de acender uma lâmpada, girar um motor elétrico, uma bomba, seja lá o que for, ela está fechando o circuito. Isso mesmo. Muita gente acha que circuito aberto é quando a corrente flui. Não! Circuito aberto é quando está aberto um dos pontos aqui de circulação de corrente. Então, o circuito abriu, não tem mais corrente circulando, minha lâmpada apagou. Agora, o circuito fechado, quando eu fechei o circuito, fechei a partinha aqui, tá vendo? Então, a corrente circula, tá certo? E quando eu tenho um curto-circuito? Então, o meu circuito aqui é longo e, de repente, esse fio encostou nesse. Então, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Ela não vai até a lâmpada. Ela vai simplesmente pelo circuito curto, ou seja, estou tendo um curto-circuito, o nome já está dizendo. Então, a minha corrente elétrica vai pelo lado mais fácil, vai pela condução, pelo condutor que estiver mais fácil de passar a corrente elétrica. Então, a lâmpada apagou. Obviamente, né, que a lâmpada ela puxa uma certa carga, né, em amperes. Então eu tenho um fusível já pré-determinado para esse circuito aqui, né? Porque o fusível não protege a lâmpada, o fusível protege o circuito. Bom, sendo assim,
Quando eu tenho um curto-circuito aqui, a corrente elétrica, então, ela vai fazer esse caminho, né? E vai usar toda a potência da minha fonte. Tá? Toda a carga que ela pode oferecer vai querer passar por esse fio. Por isso que esquenta, pega fogo, incendeia, né? Mas para isso, nós temos o fusível de proteção, obviamente, né? Ligado normalmente no positivo, então você tem um fusível aqui. Esse fusível vai proteger se acaso houver um curto-circuito, o fusível queima. O curto-circuito pode ser aqui, ou mais aqui, ou até a própria lâmpada entrar em curto. Então, quando a gente fala que entrou em curto, a corrente elétrica achou um caminho mais fácil para prosseguir. Bom, isso tudo aqui, pessoal, para quem tem um pouco de dificuldade para entender, a gente tem o curso, né, EAD de eletricidade e multímetro, que é o primeiro link na descrição do vídeo. Tem muitos aqui que fizeram esse curso, muitos estão fazendo e ó, o pessoal está adorando, né? É um curso rápido, direto e objetivo para você entender o que é a tensão elétrica, o que é a corrente elétrica, como medir tudo isso, tá certo? Então é um curso com certificado, tem uma provinha no final, é um curso baratíssimo, ainda está naquela promoção de quarentena, né, do coronavírus, para poder ajudar todo mundo aí que está em casa, né, enquanto as coisas se normalizem. Esse curso, pessoal, ele não é um curso de injeção eletrônica, tá? Esse EAD, ele é um preparatório para você fazer qualquer outro curso. Por exemplo, eu tenho um aluno que fez um treinamento comigo aqui presencial e com o Marcão da Chess Tutores, um menino lá de Manaus, o Lucas, e ele fez no ano passado. E por esses dias atrás, né, ele fez um curso de transmissão automática. E ele disse: Horácio, para mim o curso que eu fiz de eletricidade, ele fez o EAD e fez o presencial, ele falou que foi fatal para ele fazer o curso de transmissão automática. Aquilo ele tirou de letra, né? As válvulas controladas, né? Consumindo uma certa corrente, por PWM, aquela coisa toda. Então é isso, né? Então é um curso EAD de eletricidade multímetro que vai te levar, te encaminhar para fazer curso de injeção eletrônica, airbag ABS, seja o que for. Maravilha? Bom, vocês devem ter percebido que eu estou usando óculos aqui, né? Tá vendo? Eu não estou usando óculos no pescoço, porque olha só, ele ficou perneta. Mais um para conta, né? Eu acho que vai uns 2 por mês, nunca vi, viu? Meus óculos quebram mais do que câmbio Power Shift. Quando você pega lá um DTC referente ao sensor de borboleta, por exemplo, ele está dizendo lá curto-circuito ao positivo ou circuito aberto. O que vem a ser isso? Então vamos lá. Vamos imaginar que o circuito, pessoal, na verdade, eu posso chamar isso aqui de circuito? Tá, a placa de circuito eletrônica, né? Então a corrente percorre por todas essas trilhas aqui, né? Então está lá percorrendo por ali. Então é um circuito eletrônico, né? Agora, no circuito do sensor de borboleta, como que ele seria? Então nós temos um potenciômetro, né? E nós temos aqui, ó, uma alimentação de 5 volts que entra de um lado em um dos pinos, são 3 terminais, né? 3 pininhos, e do outro lado um negativo alimentando o sensor. Depois nós temos o fio de sinal que vai levar este sinal para a unidade de comando do motor. Maravilha? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, aqui eu tenho 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts. Maravilha. Se eu tenho o motor em marcha lenta, eu vou estar mais ou menos aqui 700 milivolts, né? A gente já cansou de falar isso. Se eu estou a 700 milivolts, estou em marcha lenta. Eu acelero, esse potenciômetro vai levar para a unidade de comando uma tensão próxima de 5 volts. Quanto mais eu acelero, mais próximo de 5 volts. Se houver um probleminha aqui no sensor, né, ele poderá estar indicando, por exemplo, em marcha lenta, ele pode estar indicando, por exemplo, 3,8 volts o tempo todo. Aí a unidade de comando vai dizer assim, ela vai insistir, ela vai ver se o defeito insiste. Se persistir por um certo período de tempo, né, por vários ciclos de trabalho do motor, então ela vai gerar um DTC, um código de falha, dizendo
tensão alta no sensor de borboleta. Então você já sabe que a tensão alta ela é para o lado do 5 volts. Mas espera aí, Horácio, aí a tensão alta, 5 volts, não é muito baixinho? Sim, mas em relação ao 0 volt, aqui a gente tem o 0, a tensão está alta para aquele regime de trabalho do motor, beleza? Então a tensão fica lá constante, 3,8, 4 volts, por exemplo. Maravilha. Isso é um curto-circuito interno no sensor, não é isso? Então se eu tenho um fio aqui, ó, negativo, um fio aqui, ó, positivo, tá vendo? Se encostar um no outro, a gente vai ter um curto-circuito, claro, né? E isso pode até queimar o módulo. É difícil você pegar um chicote com os 2 fios grudados ali, né? É muito difícil acontecer. Normalmente é mais um problema no sensor. Por isso a gente tem que entender como funciona, né? Teste de continuidade, de resistência dos fios que vão até o módulo. Bom, se eu pegar, por exemplo, um defeito, um código de falha, onde está dizendo sensor de posição da borboleta, curto-circuito à massa, ou eu tenho este sinal encostando no fio negativo, né, pelo chicote, como eu já disse, já é mais difícil, mas pode ocorrer, né? Ou eu tenho um problema no sensor, que mesmo com o carro acelerado, por exemplo, ele não sai de 1,5 volt. O carro acelerado não sai de 1,5 volt. O módulo vai interpretar que há um curto-circuito à massa, ou um curto-circuito ao negativo, ou ainda, dependendo do sistema, tensão baixa no circuito. Está entendendo? Deu para pegar direitinho? Maravilha! E se tiver, por exemplo, circuito aberto no sensor de borboleta? Circuito aberto, eu posso ter uma interrupção aqui, né? Então o circuito abriu, o sinal que vem do sensor não passa para a unidade de comando, então ela não tem o sinal de referência da posição angular da borboleta, e ela vai gerar um DTC então de circuito interrompido, né? Ou aí no caso, circuito aberto. O circuito aberto a gente pode falar, por exemplo, um fusível queimado. Normalmente a gente fala assim, ó, abriu o fusível. Isto é, queimou o fusível, abriu o fusível, não circula mais corrente, né? Ou abriu o fio, interrompeu o fio, não circula mais corrente. Show de bola, pessoal? Eu acho que deu para tirar um pouquinho dessas dúvidas aí, né? Uma outra coisa também, pessoal, ligado à sonda de oxigênio, à sonda lambda, né? Vamos supor que o ajuste de longo prazo fica insistindo em corrigir a mistura para o lado positivo. Eu vou deixar uma tabela para vocês do que é isso, né? Isso a gente passa em nossos treinamentos. Então essa tabela ela indica a porcentagem de ajuste de combustível. Por exemplo, se está para o lado negativo, a unidade de comando está diminuindo o tempo de injeção, porque ela percebeu que alguma coisa está injetando demais. Se está para o lado positivo, ou por passos, né, nos sistemas mais antigos, ou por porcentagem, nos sistemas atuais, né, se ela está do lado positivo, significa que ela está injetando mais combustível. Por quê? Porque de repente eu tenho uma válvula injetora entupida, né, uma série de coisas que podem não estar deixando injetar, fazendo com que injete combustível direitinho. Então a unidade de comando tenta abrir mais o bico. Se persistir nisso, a sonda vai estar sempre travada lá em cima, né? Ou se tiver com mistura muito pobre, a sonda vai sempre estar travada a 450 milivolts. De repente você pega um DTC, um código de falha, dizendo sonda lambda, tensão alta. Então, quer dizer, o sistema está enriquecendo a mistura o tempo todo. Você está vendo? Isso daí é a interpretação da tela do scanner. A gente tem que... Eu não posso pegar o DTC e falar, tensão alta na sonda, espera aí, já vou botar uma nova. Não, nós temos um problema ali, né? Nós temos que verificar esse problema e corrigir. Não adianta eu tentar inventar peça para trocar, tá certo? Então, eu vou deixar essa tabela de ajuste de combustível de longo prazo, que será o segundo
Segundo link aqui embaixo na descrição, você vai estar em nuvem. Você baixar ela, isso vai te ajudar. Quando você olhar no scanner e tiver lá, correção de combustível, mais 12 ou menos 15, está fora da faixa, né? Já entrou fora da faixa ali de trabalho. Que no máximo é 2, 3%, 4%, e olhe lá, né? Em alguns casos é muito e para alguns casos é pouco. Então depende do sistema, tá bom, pessoal? Então vou deixar essa tabela que eu fiz com carinho para vocês e a gente usa em nossos treinamentos também. Show de bola? Então acho que é isso. Quer fazer uma revisão aqui na FR Motorsport com o Daniel e o Rafael? Vou deixar o link aqui também do site da FR Motorsport, que é afr.oragem.com.br. Lá tem o telefone, o WhatsApp, para você marcar uma revisão no seu carro, ou seu Gol Bola, ou no seu BMW, seu Mercedes, seja o carro que for. Aqui a gente faz revisão em todos os modelos e anos. Maravilha, pessoal? Vale um joinha bacana no vídeo, não vale não? Estou esperando, hein? Corre lá então. Valeu, pessoal. Então, até a semana que vem. Tamo junto sempre. Tchau. Fui. Todo e qualquer circuito elétrico necessita de uma proteção. Seja esse circuito ligado a uma corrente contínua ou uma corrente alternada, tem que haver uma proteção. E há os fusíveis comuns. Por exemplo, nós temos vários tipos e modelos aqui usados em automóveis. Esse de lâmina, chamado fusível de lâmina. Esse outro chamado de lâmina tipo vampirinho. Temos fusível de vidro, encapsulamento de vidro, de porcelana. Temos aqui também um fusível maior, que protege uma corrente maior, esse no caso é de 80 amperes, chamado de fusível Max. Aqui a corrente elétrica saiu de um ponto, passou pela lâmpada, os elétrons que passaram pela lâmpada deixaram seu efeito elétrico e retornaram para a bateria, ou seja, retornaram para os átomos de onde eles saíram. Há um pico de tensão, um pico de corrente além do normal que o circuito está usando, ele se rompe, interrompendo a passagem da corrente elétrica e com isso então protegendo todo o circuito. Esse é um exemplo de um fusível bom, que está com sua parte interna de proteção intacta ainda.